Valentina nunca deveria ter estado naquele lugar naquela noite. Ela apenas voltava para casa quando viu algo que mudaria sua vida para sempre. Um homem sendo assassinado na escuridão. E o responsável era um dos mafiosos mais perigosos da cidade. Agora, Valentina se tornou a única testemunha de um crime que pode iniciar uma guerra entre famílias poderosas. A sentença para quem vê demais nesse mundo é sempre a mesma: morte. Mas, antes que seus inimigos a encontrem, ela é levada para a mansão de um homem ainda mais perigoso, Dom Alessandro Romano, o mafioso que jurou nunca amar ninguém. O homem que agora precisa proteger a única mulher que pode destruir seu império, ou seu coração. E seu coração era prisão, mas bastou o brilho dos olhos dela para quebrar sua escuridão. Entre perigo e desejo proibido nasceu uma chama impossível de conter, porque até o mafioso mais temido também pode aprender a amar e a se perder. E se a guerra vier pela madrugada, Histórias e Amores apresenta ele lutará contra o próprio inferno, porque agora ela vive dentro de si. Seu coração era prisão, mas bastou o brilho os olhos para quebrar sua escuridão. uma virgem nas mãos do mafioso. Ele jurou que nunca amaria, mas o amor não pediu permissão. Entrou silencioso na alma ferida. De onde você assiste ao vídeo? A cidade parecia dormir naquela noite. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas por lâmpadas amarelas que lançavam sombras longas sobre o asfalto molhado pela chuva recente. Valentina Rossi caminhava apressada. Ela não gostava de voltar tão tarde para casa, mas o trabalho na pequena livraria havia se estendido mais do que o esperado. Valentina era uma jovem simples, de coração gentil e vida tranquila. Nunca buscou problemas nem aventuras. Mas o destino às vezes escolhe seus próprios caminhos. E naquela noite, ele a levou exatamente para o lugar errado. Quando virou a esquina de um beco silencioso, ouviu vozes graves, agressivas. Ela parou. Talvez devesse voltar, mas então ouviu algo pior. Um disparo. O som seco de um tiro ecoou pela rua como um trovão. Valentina levou a mão à boca para conter um grito. Seu coração começou a bater tão forte que parecia querer fugir de seu peito. Instintivamente, ela se aproximou alguns passos do beco, apenas o suficiente para ver. E, naquele instante, sua vida mudou para sempre. Um homem estava caído no chão, imóvel. Ela viu um assassinato, mas quem era o mandante do crime? O sangue se espalhava lentamente pelo concreto frio, e diante dele estavam 3 homens, elegantes, perigosos, homens que não pareciam criminosos comuns.
Certamente, eles eram algo pior, muito pior. Um deles virou lentamente o rosto e, por um segundo, os olhos de Valentina encontraram os dele, frios como o aço. Ela recuou apavorada, mas já era tarde, porque naquele mundo testemunhas não sobrevivem. Mas antes que os homens pudessem alcançá-la, outro nome surgiria naquela história. Um nome que fazia até mafiosos tremerem. Dom Alessandro Romano, o homem que construiu o império nas sombras, o homem que não confiava em ninguém, um homem que não amava ninguém, e que agora teria em suas mãos o destino de uma jovem que jamais deveria ter cruzado seu caminho. Porque, no mundo da máfia, o amor é uma fraqueza, e fraquezas custam vidas. Talvez aqueles homens estivessem ocupados demais para notar uma garota assustada e escondida nas sombras. Por um momento, ela acreditou nisso, até ouvir passos, pesados, determinados, vindo atrás dela. O sangue de Valentina gelou. Eles sabiam. Sem olhar para trás, ela acelerou ainda mais, quase correndo agora. A rua parecia interminável. Cada sombra parecia esconder um perigo. Cada som fazia seu coração disparar ainda mais. Então, de repente, uma mão forte agarrou seu braço. Valentina soltou um grito. Calma. A voz masculina era firme e grave, mas não agressiva. Ela levantou os olhos lentamente. O homem diante dela era alto, elegante, vestindo um terno escuro perfeitamente alinhado. Seus cabelos negros estavam penteados para trás e o olhar profundo parecia analisar cada detalhe ao redor. Havia algo nele, algo poderoso, algo que fazia o ar parecer mais pesado. Você viu. Eu não. Eu não vou contar a ninguém. Eu juro. Eu só quero ir pra casa. Você não entende em que tipo de mundo acabou de entrar. Por favor, eu não fiz nada. Por um instante, o silêncio caiu entre eles. O vento frio passou pela rua vazia. Então, o homem fez um gesto discreto com a mão. O que? O que vai acontecer comigo? O carro preto parou diante deles. Luxuoso, imponente, perigoso. O homem abriu a porta traseira. Entre. Você tem duas opções agora. Vir comigo ou ficar aqui. Esperando os homens que realmente cometeram aquele crime virem atrás de você. Eles viriam? Com certeza. Quem é você? O único homem que pode mantê-la viva.
Valentina respirou fundo. Então entrou no carro, sem saber que, naquele instante, sua vida estava prestes a mudar para sempre, porque o homem que acabara de salvá-la não era apenas poderoso, ele era conhecido em toda a cidade por um único nome: Dom Alessandro Romano. Mas por que ele queria ajudá-la? Valentina se questionava a todo momento. O carro atravessava a cidade silenciosa enquanto ela permanecia imóvel no banco traseiro. Mantinha as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar o tremor que ainda percorria seu corpo. Do outro lado do banco estava o homem que a havia tirado daquela rua escura. O homem que dizia ser sua única proteção. Durante todo o trajeto, ele não disse uma única palavra, mas sua presença era impossível de ignorar. Era como se o ar dentro do carro carregasse um peso invisível. Valentina arriscou um olhar discreto. O rosto dele estava parcialmente iluminado pelas luzes da rua que passavam pelas janelas. As feições eram firmes, elegantes, mas havia algo duro em sua expressão. Algo que parecia ter sido moldado por anos de silêncio e batalhas invisíveis. Ela rapidamente desviou o olhar. Não queria que ele percebesse que ela estava observando. Minutos depois, o carro deixou a cidade para trás. A estrada começou a subir por uma região cercada de árvores altas e escuras. Finalmente, grandes portões de ferro surgiram diante deles. Os faróis do carro iluminaram o brasão metálico no centro do portão. Uma águia, imponente. O portão se abriu lentamente. O carro avançou por um longo caminho cercado por jardins perfeitos alinhados. No final da estrada surgiu a mansão, grande, silenciosa, iluminada por luzes douradas que contrastavam com a escuridão da noite. Valentina nunca tinha visto algo assim. Parecia um lugar saído do outro mundo, ou talvez de outro tipo de vida. O carro parou. O motorista abriu a porta. Venha. Valentina hesitou por um segundo, mas acabou obedecendo. Assim que seus pés tocaram o chão de pedra do pátio, ela sentiu novamente a dimensão daquele lugar. A mansão era enorme. As janelas altas refletiam a luz da lua. Era bela, mas havia algo frio nela, algo distante, como se aquela casa tivesse sido construída para impressionar, mas não para acolher. O homem caminhou até a entrada sem olhar para trás. Valentina teve que apressar os passos para acompanhá-lo. Quando atravessaram as grandes portas de madeira, ela ficou ainda mais surpresa. O interior era luxuoso. Escadas largas de mármore, candelabros de cristal, tapetes antigos que pareciam ter histórias próprias. Mas, apesar de toda aquela beleza, o lugar parecia vazio, silencioso demais. Ele
Finalmente parou no centro do grande salão. Então se virou para ela. Ele a observou. Por um momento, algo quase imperceptível passou por seus olhos. Talvez surpresa, admirado pela inocência dela. Talvez ironia. A resposta veio simples, direta. O coração dela apertou. Ele deu alguns passos na direção dela. Não havia ameaça em seu movimento, mas havia poder, muito poder. Ele parou diante dela, próximo o suficiente para que ela percebesse o perfume discreto que ele usava. Um aroma profundo, sério. Por que você está me ajudando? Eu não sei dizer o motivo de ajudá-la. Não sou um bom samaritano. Porém, quando a vi fugindo do local do crime, quis lhe dar a minha proteção. Algo na forma como ele disse aquilo fez o coração dela bater mais rápido. Não era uma promessa suave, nem um gesto gentil. Era algo mais profundo, mais firme, como um juramento silencioso. No entanto, duas perguntas Valentina guardou em seu pensamento. Por que verdadeiramente ele lhe ofereceu proteção? O que faria com ela? Nesse momento, uma mulher mais velha apareceu no salão, elegante e discreta. Senhor Romano. Marta, prepare um quarto para ela. Você ficará aqui até que eu resolva essa situação. E quanto tempo isso vai levar? Ainda não sei. Mas enquanto estiver nesta casa, seus inimigos não chegarão perto de você. Porque esta mansão pertence a um homem que poucos ousam desafiar. Eu sou o dono dessa mansão. Eu sou Dom Alessandro Romano. O nome ecoou no salão silencioso. Mesmo que Valentina não entendesse totalmente aquele mundo, ela sabia que havia acabado de cruzar uma porta que talvez nunca mais pudesse fechar. E naquele momento, uma verdade começava lentamente a nascer dentro dela. O homem que agora prometia protegê-la era também o homem mais perigoso que ela já ouvira falar. Marta conduziu Valentina pelos longos corredores da mansão. Os passos ecoavam suavemente sobre o piso de madeira polida, enquanto os grandes quadros nas paredes pareciam observar silenciosamente sua passagem. A jovem caminhava em silêncio. Sua mente ainda tentava compreender tudo o que havia acontecido naquela noite. Algumas horas antes, ela estava organizando livros em uma pequena livraria. Agora, estava dentro da mansão de um mafioso. Quando chegaram ao final do corredor, Marta abriu uma porta. Valentina entrou devagar. O quarto era amplo e elegante, decorado com tons suaves e móveis antigos. Uma grande janela deixava a luz da lua entrar suavemente no ambiente. A cama parecia confortável demais para alguém que ainda se sentia presa dentro de um pesadelo. A porta se fechou e, pela primeira vez desde que tudo havia acontecido, o silêncio tomou conta. Valentina caminhou lentamente até a janela. Do lado de fora,
Os jardins da mansão estavam iluminados por pequenas luzes espalhadas entre as árvores. No que eu me meti. Os dias começaram a passar lentamente dentro da mansão Romano. Valentina logo percebeu que aquele lugar tinha suas próprias regras. Regras que todos seguiam sem questionar. Os homens que trabalhavam ali eram discretos, respeitosos, mas sempre atentos. Era como viver dentro de um mundo paralelo, separado da cidade e da vida comum. Apesar disso, ninguém a tratava com hostilidade. Pelo contrário, parecia haver uma ordem silenciosa para que ela fosse respeitada, como se sua presença ali tivesse sido oficialmente protegida. Ainda assim, Valentina se sentia inquieta. Com o passar dos dias, a presença de Valentina começou a modificar algo dentro da mansão romana. Antes silenciosa e austera, a casa parecia ganhar uma nova respiração. Valentina passava parte do tempo nos jardins que cercavam a propriedade. Caminhava entre as árvores antigas, observava as flores que cresciam ao longo das trilhas de pedra e às vezes sentava-se em um banco próximo ao pequeno lago. Era o único lugar onde conseguia esquecer, ainda que por alguns minutos, o mundo perigoso que a cercava. Alessandro observava tudo à distância. No início, dizia a si mesmo que era apenas preocupação. Afinal, aquela jovem estava ali sob sua responsabilidade. Era natural garantir que estivesse segura. Mas, com o tempo, ele percebeu que havia algo mais naquele hábito silencioso de observá-la. Valentina tinha uma maneira tranquila de se mover pelo jardim, como se não pertencesse ao mundo duro que ele conhecia. E não pertencia. Era como uma luz inesperada dentro de um lugar feito de sombras. Ele também começava a perceber algo perturbador. Gostava de vê-la ali. Gostava da forma como o vento brincava com seus cabelos. Gostava da serenidade que ela parecia trazer para um lugar onde normalmente existiam apenas tensão e vigilância. E isso o incomodava. Homens como ele não podiam se permitir distrações, muito menos sentimentos. Mas, mesmo tentando manter distância, Alessandro sentia algo mudar toda vez que os olhos de Valentina encontravam os seus. Havia uma intensidade silenciosa nesses momentos, algo que nenhum dos dois mencionava. Mas crescia lentamente entre eles. Foi em uma noite silenciosa que tudo começou a mudar. A mansão estava tranquila. A maioria dos homens já havia se recolhido e os corredores estavam quase vazios. Valentina não conseguia dormir. A inquietação dentro dela parecia crescer a cada dia. Ela caminhou lentamente até o terraço que ficava no final do corredor do andar superior. A noite estava clara. A lua iluminava os jardins e fazia a paisagem parecer quase mágica.
A tensão que antes existia entre eles parecia agora carregada de algo mais profundo, algo que ambos estavam tentando compreender. Valentina se aproximou alguns passos. O coração dela batia mais rápido, não de medo, mas de algo novo que ela não sabia nomear. Algo que a atraía para perto daquele homem que, teoricamente, deveria assustá-la. Alessandro observava cada movimento dela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o controle que sempre tivera sobre si mesmo vacilar. Valentina parou a poucos passos dele. Quando Alessandro finalmente se aproximou, o espaço entre eles desapareceu lentamente. Ele levantou a mão e tocou suavemente o rosto dela. O gesto era firme, mas, ao mesmo tempo, surpreendentemente delicado. Valentina sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A proximidade dele era quase avassaladora. O calor de sua presença, o perfume discreto, a intensidade daquele olhar. Tudo parecia envolver seus sentidos. Por um momento, nenhum dos dois tentou se afastar. Era como se o tempo tivesse desacelerado ao redor deles. E então Alessandro se aproximou ainda mais. Seus rostos estavam separados por poucos centímetros. Valentina sentia a respiração dele, sentiu o coração acelerar dentro do próprio peito. Quando finalmente seus lábios se encontraram, o beijo foi intenso, não apressado, mas carregado de uma emoção que parecia ter sido contida por tempo demais. Valentina sentiu os braços fortes de Alessandro envolvê-la com firmeza, puxando-a mais para perto. E, naquele instante, todas as barreiras entre eles desapareceram. O mundo perigoso lá fora deixou de existir. Apenas dois corações permaneciam naquele terraço iluminado pela lua. Dois destinos que haviam se encontrado da forma mais inesperada e que agora começavam a se entrelaçar de maneira impossível de desfazer. De repente, ela se afastou assustada com o que havia acontecido e desapareceu pela porta. Alessandro permaneceu ali por alguns segundos, observando a porta fechada, sentindo algo estranho dentro do peito, algo que ele havia evitado durante anos, algo perigoso. Porque, pela primeira vez em muito tempo, Dom Alessandro Romano estava começando a perceber que aquela jovem inocente não era apenas uma responsabilidade. Ela estava se tornando algo muito mais complicado, algo que ele jamais deveria permitir. Mas talvez já fosse tarde demais. Dos olhos dela para quebrar sua escuridão. Ele jurou que nunca amaria, que seu coração era prisão. Mas bastou o brilho dos olhos dela para quebrar sua escuridão. Entre perigo e desejo proibido nasceu uma chama impossível de conter. Porque até o mafioso mais temido também pode aprender a amar e a se perder. E se a guerra vier pela... Você acha que ele quebrará o juramento de não amar ninguém? Não perca o segundo capítulo.
sábado, 14/3, às 18 horas.